Você já chegou a utilizar um indicador que todo mundo falava que era muito bom e ao executar as operações você viu que ele era perdedor e você assim perdeu dinheiro? E se você pudesse saber já de cara se o seu indicador tem um poder preditivo interessante, se ele pode ser de fato vencedor e o principal, se você deve operar esse indicador seguindo a tendência do mercado ou operando contra a tendência do mercado. Meu nome é Wellington Silva, eu sou trader e analista no mercado de criptoativos desde 2016 e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você nunca mais perder dinheiro operando com indicadores que todo mundo fala que é bom, mas que de fato são bem ruins. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal ou se já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, pois assim você não perde nenhum desses conteúdos que a gente posta aqui. Então, quer descobrir se o seu indicador é bom? Bora pro vídeo de hoje. E pronto, pessoal, cá estamos então na nossa planilha do Excel e eu vou mostrar para vocês de forma prática como você descobre se o seu indicador é bom, utilizando aqui os dados do Bitcoin e utilizando os retornos do Bitcoin. Tá? Como é que a gente faz isso? Nós vamos primeiro criar aqui uma coluna chamada retornos e uma coluna chamada alvo, que é o que a gente está tentando prever no futuro. Tá? Você sempre tem que criar essa coluna chamada alvo quando você estiver analisando o indicador. Então, primeiro de tudo, os retornos. Tá? Isso aqui vai ser como se fosse o seu indicador. Crie o seu indicador no Excel, se é uma média móvel, se é uma banda de Bollinger, se é outro indicador. Crie ele aqui no Excel. Então, os nossos retornos vai ser o fechamento dividido pela abertura menos 1, arrasta para baixo. E cria os retornos. O retorno, aliás, cria o alvo. O alvo, o que você está tentando prever e o que você vai utilizar para testar se o seu indicador é eficiente, vai ser simplesmente o retorno do dia seguinte. Então, se nós utilizamos aqui a linha 2 para calcular os retornos, para calcular o indicador, você vai utilizar a linha 3 para calcular o alvo, o que vai ser previsto. E para fazer isso é muito simples. Você vai fazer o fechamento da linha 3 dividido pela abertura da linha 3 menos 1. Tá? Você vai ter então o que você quer prever. Ok? Fez isso aqui, pessoal? É muito simples agora. Tá? Você vai criar um gráfico de dispersão. Vai selecionar as duas colunas. Você vai vir aqui em inserir, gráficos, dispersão. Ok? Fez isso aqui. Você vai clicar aqui em cima dessas bolinhas azuis com o botão direito, adicionar linha de tendência e pronto, você vai ter uma linha de tendência adicionada. Veja que essa linha azul aqui, deixa eu mudar a cor dela para vocês, ela é quase imperceptível. Tá? Veja que ela é quase imperceptível, não dá para ver ela curvada, não dá para ver ela inclinada. Tá? E é essa inclinação que a gente precisa observar para tomar as nossas decisões. Quando você vai operar um ativo, existe a possibilidade dele ter duas características padrão, que são o momento, que é quando o ativo tende a seguir uma tendência, e a reversão da média, quando o ativo ele tende a voltar à média depois que acontece o movimento. Então, se o mercado sobe, no dia seguinte ele tende a cair. Se o mercado cai, no dia seguinte ele tende a subir. Isso é a reversão à média. Agora, quando ele tem um momento, quando o mercado sobe, no dia seguinte ele tende a continuar subindo. E quando o mercado cai, no dia seguinte ele tende a continuar caindo. Isso que é o momento. Okay? A continuação da tendência é o momento e a reversão à média é uma correção da tendência ou uma reversão da tendência. Beleza? Entendido esses conceitos, como é que você identifica o momento e como é que você identifica a reversão à média utilizando esse gráfico aqui que a gente chama de gráfico de dispersão? Se a sua reta, a sua linha aqui estiver inclinada para baixo, o seu ativo possui uma reversão à média. O seu indicador possui a reversão à média. Lembra que a gente está analisando aqui o ativo, porque estamos utilizando os retornos. Você pode usar os retornos para analisar se o ativo possui uma característica de momento ou reversão à média. Mas se você estiver testando o seu indicador, você vai estar testando se o seu indicador possui a possibilidade de ser operado na reversão à média ou seguindo a tendência. Então, o que isso aqui quer dizer? Que se você analisa o indicador e a linha está inclinada para baixo, bem inclinada para baixo, na maioria das vezes aquele indicador vai ser muito melhor se você usar o sinal dele para operar contra a tendência, ok? E se você traçar esse gráfico aqui e você perceber que a linha é inclinada para cima, ou seja, que a linha ela tem essa inclinação aqui, deixa eu pegar aqui e traçar para vocês, quero adicionar uma linha aqui, inserir, design, vamos desenhar aqui, tá? Se você pegar e a linha estiver dessa forma aqui, inclinada para cima,
você deve usar aquele indicador para operar a favor da tendência, sempre seguindo a tendência e não ao contrário dela. Perfeito? Entendido esses conceitos, ok? Como é que você sabe se o indicador é bom de fato? Se de fato ele vai ter chance de te dar dinheiro, tá? Porque só você olhar isso aqui, você vai saber, legal, ele tende a ter mais uma característica de momento ou de reversão à média. Mas como saber se aquela característica é relevante de fato, tá? Para fazer isso, você vai utilizar o que a gente chama aqui no Excel de filtros, tá? Você vai vir aqui em dados, aqui em cima. Você vai selecionar a coluna do indicador, nesse caso é o nossos retornos, mas podia ser aqui uma média móvel, tá? Podia ser aqui um MACD, tá? Qualquer indicador que você desejar, mas aqui eu estou usando como exemplo os retornos. Você vai vir aqui, selecionar a coluna, clicar em filtro, ok? E você vai aqui, vir em filtro, você vai vir em filtros de número, e você vai primeiro selecionar os valores do seu indicador, tá? Que são maiores do que zero. Okay? Então, vem aqui, seleciona é maior do que zero, dá um OK. E o que aconteceu agora? Agora nós temos no gráfico de dispersão a representação do que acontece, okay, quando o mercado sobe. Então, quando o mercado sobe, ou seja, quando o nosso indicador é positivo, tá? O que acontece? Como a linha está inclinada para cima, está indicando aqui para a gente que quando o mercado sobe, no dia seguinte o mercado tende a continuar subindo. A linha está inclinada para cima, ou seja, existe um momento, existe a característica de seguir a tendência. Então, se eu fosse operar o Bitcoin seguindo os retornos, ou seja, seguindo esse indicador aqui, toda vez que os retornos fossem positivos, eu devo comprar o Bitcoin, porque no dia seguinte tende a continuar subindo, ok? Agora, quando os retornos são negativos, então você vem aqui nos filtros, tá? Coloca aqui, é menor do que zero, dá um OK. Olha lá o que acontece. Nós temos agora a curva inclinada para baixo. Ela está inclinada para cima, mas é para o lado esquerdo, tá? Para o lado esquerdo, se a gente for lá para o lado direito, ela estaria inclinada para baixo. A gente teria aqui uma inclinação para baixo. O que quer dizer, Wellington? Quer dizer que quanto mais o mercado cai, quanto mais negativo for o meu indicador retornos, mais o mercado tende a subir no dia seguinte. E qual a conclusão que a gente tira disso aqui, pessoal? Vejam que aqui, quando os retornos caem, quando os retornos são negativos, quando o nosso indicador é negativo, nós temos uma característica de retorno à média. Por quê? O mercado caiu e no dia seguinte ele tende a subir. Ou seja, está revertendo. Tem a reversão à média quando o dia do Bitcoin é negativo. Quando o Bitcoin cai, existe a característica de reversão à média. Agora, quando o Bitcoin sobe, não existe a característica de reversão à média, existe a característica de momento. Olha lá, quando o Bitcoin sobe, ele tende a continuar subindo. Ou seja, não importa se o Bitcoin cai ou se o Bitcoin sobe, ele tende mais a continuar subindo do que cair. Ou seja, não daria para a gente usar esse indicador para operar seguindo a tendência ou para operar seguindo a reversão à média. A gente teria que encontrar outro indicador. E qual é o ideal? Qual é o ideal para que a gente de fato utilize o indicador? O ideal é que ele possua a mesma característica, seja de reversão à média, seja característica de momento, nos dois gráficos. Se o seu indicador ele tem valores negativos e positivos, e como é que você vê isso? Você vai vir aqui no indicador, tá? Deixa eu tirar o filtro aqui para vocês. Vamos tirar os filtros. Você vai vir aqui no indicador inserir gráfico de linhas, tá? E você vai ver isso aqui, ó. Se ele tiver valores abaixo e acima de zero, você vai fazer essa análise que eu expliquei para você, tá? Você vai pegar o indicador e você vai, então, fazer a análise dele, fazendo com os filtros ali, fazendo a análise dos filtros. E você vai observar primeiro o gráfico de dispersão, quando os valores do indicador são positivos, e depois o gráfico de dispersão, quando os valores do indicador são negativos. E aí, se nos dois gráficos ele tiver a mesma característica, nos dois gráficos ele tiver um momento, você vai usar aquele indicador para seguir a tendência, para operar com ele seguindo a tendência e ganhando seguindo a tendência. Assim você tem mais chances de ganhar do mercado. Se ele tiver nos dois gráficos a característica de reversão à média, ou seja, quando o mercado cai, no dia seguinte ele tende a subir. Quando o mercado sobe, no dia seguinte ele tende a cair, você vai então usar aquele indicador para operar contra a tendência, ok? Ah, Wellington, mas e se o meu indicador não tiver valores negativos e positivos? Se ele tiver só valores positivos, o que é que eu faço? Nesse caso, vamos pegar como exemplo aqui para vocês uma variável que eu vou chamar de desipad, tá? Desipad de desvio padrão.
Então vamos calcular o desvio padrão dos últimos 3 dias. Então vamos usar a função desipad.a aqui do Excel, calcular o desvio padrão dos últimos 3 dias, que é uma variável que só tem valores positivos. Tá? Vou colocar 0, 0, 0 aqui. Prontinho. E se você olhar o gráfico dessa dispersão, desse desvio padrão, você vai ver que ele só tem valores positivos. Ele é uma variável, a gente chama uma variável de volatilidade, e só possui valores positivos. Como é que você faz para fazer esse mesmo teste que eu fiz utilizando os retornos? Tá? Se o seu indicador ele só possui valores positivos. Se ele só possui valores negativos, primeiro de tudo, você vai transformar os valores negativos em positivos multiplicando por menos 1. Ok? É uma opção para que você consiga fazer essa análise que eu vou explicar agora. E aí, você vai gerar um gráfico de dispersão usando o seu indicador, que só tem valores positivos, e o seu alvo. Vem aqui, dispersão, dá um OK. Você tem aqui, então, adiciona a linha de tendência. E a gente consegue observar que existe aqui uma característica de momento. Ou seja, quanto maior for o nosso indicador desvipad, mais o Bitcoin tende a subir. Tá? Quanto maior for o indicador desvipad, mais o Bitcoin tende a subir no dia seguinte. E aí, o que é que você tem que fazer agora? O que é que você tem que fazer para fazer uma análise mais decente? Tá? Para que você consiga ver os dois lados da curva. Aqui a gente só está vendo o lado direito da curva, da nossa linha aqui, da nossa reta. Tá? Para ver os dois lados da curva, você vai então vir aqui na sua variável e você vai aplicar a função log. Tá? Log e colocar a sua variável dentro. Fez isso aqui, você vai transformar a sua variável em logaritmo, em valores logarítmicos, e aí você vai ter os dois lados da curva. A gente consegue ver claramente aqui que quando a nossa variável é negativa, veja que agora ela tem valores negativos e positivos. A gente tende a ter o mercado caindo no dia seguinte, ou seja, se o mercado cai hoje, amanhã tende a continuar caindo. Se o mercado cai amanhã, se o mercado sobe hoje, amanhã o mercado tende a continuar subindo, ou seja, característica de momento. Ok? Dito isso, como é que a gente tem que fazer agora? Tem que fazer o filtro. Tá? Vamos aplicar os filtros aqui para que a gente entenda se existe realmente essa característica ou se o gráfico está nos enganando aqui, se só existe em alguns pontos. A gente precisa encontrar a característica de momento, tanto quando a variável for positiva, quanto quando a variável for negativa. E no caso dessa variável, você não vai ter nela valores negativos e positivos. Quando você transformar em log, ela vai ter todos os valores negativos. Tá? E como é que você faz então para fazer a análise que eu expliquei? Você vai usar como base a média. Você coloca aqui, seleciona a coluna, e aqui embaixo vai aparecer a média, que é menos 1,64. Tá? Você vai vir então em dados, vai aplicar o filtro, vai selecionar aqui filtro de números, e você vai então fazer a primeira análise quando a sua variável for maior que a média. Então, maior que menos 1,64, 0370839. Fez isso aqui, dá um OK, e olha lá, o que é que nós podemos observar? Quando nós temos a nossa variável maior que a média geral, nós temos a característica de momento. Ou seja, quando a nossa variável está acima da média, nós tendemos a ter o mercado subindo no dia seguinte. Ok? Agora vamos ver o contrário. Vamos colocar abaixo da média. Vem aqui, filtro, quando for maior que, vamos selecionar esse valor aqui, e vamos colocar menor que agora. Dá um OK. E olha lá, deixa eu selecionar o gráfico para vocês aqui, que o gráfico deu uma encolhida. E olha lá a característica agora, vamos selecionar aqui, ver se a gente consegue observar melhor. E aqui a inclinação é muito pequena, tá? A gente tem uma inclinação muito pequena mesmo, mas veja que a linha verde, ela continua inclinada, ela está inclinada um pouquinho para cima, tá? Então existe a característica de momento mesmo, ok? Mesmo aqui no lado abaixo da média. Então existe a característica de momento nos dois lados do gráfico de dispersão. Dessa forma, você consegue aplicar essa variável aqui para operar seguindo a tendência, para seguir a tendência do mercado, ok? E como essa variável ela possui uma inclinação para os dois lados, ou seja, ela possui a mesma característica nos dois lados do gráfico de dispersão, você tem uma variável que pode ser muito boa se for bem trabalhada, se for bem aplicada. É um indicador que poderia ser aplicado em mercado real se bem tratado, ok? Então, recapitulando, você precisa, primeiro de tudo, fazer o gráfico de dispersão, entender para que lado a curva está inclinada. Se for inclinada para cima, você tem um momento. Se for inclinada para baixo, você tem um retorno à média. Fez isso, aplica os filtros e entende se existe essa característica de fato nos dois lados do gráfico de dispersão.
Se existir, um indicador pode ser muito bom, você pode começar a aplicar ele, testar ele e melhorar ele para aplicar no mercado real. Se existir apenas um dos lados, a característica que você está analisando, se cada um dos lados for uma característica diferente, o seu indicador provavelmente vai ser perdedor, você não deve aplicá-lo no mercado real. Você deve transformá-lo ele em outra coisa para ver se você consegue um resultado bacana, beleza? Outra dica muito importante para vocês é a seguinte, tá? Vamos tirar os filtros aqui. E a dica final aqui, quanto mais inclinada for a reta, tá? Então vamos adicionar a reta aqui para vocês. Veja que a nossa linha reta está inclinada um pouquinho para cima apenas. Quanto mais inclinada for, ou seja, o perfeito é que ela seja assim, tá? Bem inclinada mesmo. Quanto mais inclinada ela for, melhor será aquele seu indicador, mais chances o seu indicador tende de ser lucrativo, beleza? E é isso para o vídeo de hoje, pessoal. Comenta aqui embaixo que indicadores técnicos você mais utiliza e se você vem ganhando dinheiro com eles. Deixe o seu like nesse vídeo se você gostou. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Vejo você na próxima. See you next time.